Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser relacionado a Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok, bem como vocês quiserem. Hoje eu vim aqui para apresentar meus representantes brasileiros, que deveriam estar no Ragnarok. Então ajeitar a coluna, e bebe água, que aqui vamos nós. Bom, primeiro representante que irei apresentar aqui é Dom Pedro I, e eu acho que muitos de vocês conhecem esse cara, né? Pelo amor de Deus, né, gente? O cara responsável pela independência do Brasil. Mas enfim, para quem não sabe por que talvez viva num bunker da Segunda Guerra, eu vou resumir quem foi Dom Pedro I. Dom Pedro I e quarto cognominado, libertador, pai da pátria, e o rei soldado. Foi o primeiro imperador do Brasil, como Pedro I de 1822, até sua abdicação em 1831, e também rei de Portugal, e Algarves como Pedro IV, entre março e maio, de 1826. E bem, eu acho que ele seria um ótimo representante do Brasil, pois ele foi o primeiro imperador do Brasil, e também responsável pela independência do país. Seu estilo de luta seria de um espadachim nobre, com ataques rápidos e precisos. Sua arma divina poderia ser sua espada, com ataques baseados no trovão e na independência, sabe? E eu acho que ele entraria na arena falando: um dia lutei pela independência de uma nação. Hoje luto pela sobrevivência da humanidade, nossa mano. Isso seria muito épico, cara, na moral. Mas enfim, vamos logo pro próximo que ainda tem muito view, galera. Bem, agora o segundo representante, Marechal Cândido Rondon. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, nascido em 1865 e falecido em 1958, foi um engenheiro, militar, sertanista e defensor dos povos indígenas brasileiros. Ele foi um dos grandes responsáveis pela integração do Brasil, tanto no sentido de expandir as comunicações, quanto de proteger os povos originários. Por conta disso, eu tenho certeza que ele aceitaria de bom grado participar do Ragnarok para proteger o povo indígena originário de seu país, mas uma vez sem nenhum problema. Terceira representante, Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, foi uma revolucionária brasileira, conhecida por sua participação na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália, junto com o marido e revolucionário italiano, Giuseppe Garibaldi. Por esse motivo é conhecida como a heroína dos dois mundos. Sua arma divina poderia ser sua lâmina que ela usou na Guerra dos Farrapos. Quanto às suas habilidades, eu deixo elas para vocês decidirem e comentarem aí nos comentários. Quarto representante, Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político nascido no Brasil, que atuou nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento contra a coroa portuguesa que ocorreu no século XVIII. Ele nasceu em 12 de novembro de 1746, na fazenda do Pombal, e morreu em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, por enforcamento e apedrejamento. Ele seria um ótimo participante e poderia ter habilidades de redenção e sacrifício, onde ele poderia ter um ataque parecido com o do Beelzebub na luta de Nikola Tesla, onde ele utiliza um ataque poderoso que sacrifica o próprio corpo, onde já sua volúncia eu deixo para vocês também decidirem o que poderia ser. Quinto representante, Besouro Mangangá. Esse aqui eu não preciso nem falar nada, né, gente? O cara foi simplesmente o maior capoeirista que já existiu. As lendas em volta dele diziam que ele podia virar um besouro para escapar de inimigos, e também que ele era imune a tiros e a facadas. O cara era simplesmente imbatível, se tornando o maior símbolo da capoeira baiana. Eu pensei aqui, acho que sua volúncia deveria ser seu próprio corpo, assim ele poderia lutar com toda a sua habilidade na capoeira e ferir gravemente os deuses com seus golpes incríveis. Sexto representante, Luiz Faustino Pires. Luiz Faustino Pires do Nascimento foi um boxeador peso pesado e policial militar. Ele manteve o título brasileiro dos pesos pesados durante 22 anos entre os anos de 1960 a 1970 foi amador, e de 1970 a 1982 profissional. Também alcançou o cinturão sul-americano dos pesos pesados em 1970, que manteve até 1982. Ele ficou conhecido do público brasileiro em 1965, época que o grande Éder Joffre brilhava nos ringues. Pires é considerado um dos melhores pesos pesados de todos os tempos. Sua volume poderia ser suas luvas de boxe,
que ele poderia usar para disparar seus socos do estilo de boxe ortodoxo que ele usava. Sétimo representante, Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu Lourenço de Gusmão, cognominado Padre Voador, foi um sacerdote secular, um cientista, inventor nascido no Brasil, considerado o primeiro cientista do continente americano, onde foi autor da primeira patente de invenção. Nascido em 18 de dezembro de 1685, falecido em 18 de novembro de 1724, ele é conhecido por ter inventado o balão de ar quente, o primeiro aeróstato operacional. Ele também é considerado um dos pioneiros da aviação. Sua Volund seria uma pegada tipo Nikola Tesla, com ela sendo uma armadura leve e elegante, com asas mecânicas retráteis feitas de uma liga celestial, semelhante a penas metálicas, cada asa equipada com propulsores de ar quente e turbinas etéreas, inspiradas no conceito do balão, mas evoluído por tecnologia divina. As mãos da armadura podem se transformar em canhões de pressão atmosférica ou soltar rajadas de ar escaldante. Então, resumindo, seria muito da hora e acho que um pouco apelão, podendo até se comparar à armadura do Nikola Tesla, onde o visual de Bartolomeu em combate poderia ser dele usando uma roupa de alquimista e inventor barroco, com um óculos com múltiplas lentes. Caraca, imagina isso, mano, na moral, velho, na moral, mano, vamos pros próximos senão vou ter um surto. Aqui, velho. Oitavo representante, Padre Cícero. Outra figura histórica que eu não preciso falar nada, né, mano? Simplesmente o maior padre do Nordeste brasileiro. Enfim, eu acho que ele seria um belo representante. E além do mais, ele daria uma bela luta contra Beelzebub. Imagina, servo de Cristo versus o capeta. Nossa, mano, essa luta seria épica, hein? Sua Volund, eu acho que seria uma cruz do tamanho de uma espada, que ele usaria como arma, ou um rosário bem longo com uma cruz. Ele poderia usar como uma corrente para combate, tipo a corrente do Imejima. E ele também poderia ter um poder tipo o do Jek, onde o Jek, mesmo ele sendo um humano, ele conseguia ver a cor das pessoas, né? Então o Padre Cícero poderia ter um poder relacionado à sua fé também, sabe? Enfim, comentem aí qual vocês acham que poderia ser. E vamos agora pro próximo. Nona representante, Dandara dos Palmares, esposa do grande Zumbi dos Palmares. Dandara dos Palmares foi uma guerreira negra, do período colonial do Brasil, no Quilombo dos Palmares, e ao meu ver, ela aceitaria sem hesitar participar do Ragnarok, para proteger seu povo e sua raça com todas suas forças, assim como seu marido um dia o fez. E eu acho que sua Volund poderia ser uma lança, ou um arco e flecha, assim ela poderia atacar, mantendo distância, evitando e desviando de alguns ataques. Seria bem da hora ela no Ragnarok. Enfim, agora vamos para o último e mais brabo representante brasileiro. Décimo representante, Chico Diabo. O cara que foi responsável pela queda do ditador paraguaio, Solano Lopes, nascido em 1848 e falecido em 1893, José Francisco Lacerda, vulgo Chico Diabo, foi um militar brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai, e ficou famoso por ter matado o presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes, na Batalha de Cerro Corá. E sua Volund, bem, eu deixo com vocês para vocês decidirem o que poderia ser, pois eu não quero que seja algo clichê tipo uma arma de fogo, sabe? Tipo a Volund do Lampião do Cavernerd, que são duas pistolas, sabe? Quero que seja algo inovador. Mas então é isso, para o vídeo não ficar mais longo. Esses foram meus 10 representantes brasileiros para o Ragnarok, e tchau.